Olá, boa noite. Eu tenho a honra aqui de muito especial, onde nós vamos conversar e debater um pouco sobre literatura. E eu já vou começar o programa provocando um pouquinho uma discussão aqui, que é sobre a questão de telas versus os livros, né, o material impresso. Então eu já quero que as minhas convidadas vão pensando então nesse sentido, será que nós estamos perdendo espaço para as telas? Quem vai trazer, né, a sua impressão sobre este assunto e vai conversar um pouquinho comigo hoje, começando então aqui pela minha esquerda, nós temos a poetisa Jurema Chaves. Nós temos também a Vera Hoffman, que é representante da Academia Brasileira de Contadores de Histórias, né? Isso é bem legal. E recentemente esteve fora, representando o Rio Grande do Sul. Representando o Rio Grande do Sul. Legal. Nós temos também aqui ao meu lado, então, a Renate Vigel. Olá. E também nós temos a Carmen Quadros, então, para compor essa belíssima mesa. E eu queria, então, que rapidamente, começando pela Carmen, pode ser que a Alma se apresentasse para quem ainda não conhece vocês. Boa noite a todos. Então, meu nome é Carmen Regina Teixeira de Quadros, eu faço parte do quadro da Alvales desde 2024, final de 2023, e a minha trajetória sempre foi como professora de português, redação e literatura. Inclusive, sou professora, né? E então eu sempre incentivei muito a questão da leitura, né, da escrita e da leitura. E aí, agora, mais tarde, quando eu me aposentei, eu comecei a me dedicar mais, então, para a escrita. E eu escrevi dois livros infantis, os dois, na verdade, sobre o cavalo caramelo, a história que marcou bastante, né, em 2024, na enchente. E então através do livro eu comecei a fazer parte da Alvales, e com a Alvales assim, ó, se abriu um leque, né, de oportunidades para mim. Conheci muitas pessoas interessantes e se criou um novo mundo da literatura mesmo. Então é bastante gratificante fazer parte desse grupo, né? E agora nós lançamos uma antologia também, a antologia Transcendência, que marcou os 38 anos da nossa academia. Então é uma honra fazer parte, né, desse grupo todo, e tem sido muito, muito gratificante para mim. E ao meu lado aqui também está a Renate Vigel, que tem bastante histórias para contar. E eu vou trazer um pouquinho, então, uma breve historinha para quem ainda não te conhece. Quem tu és? Qual a tua ligação com a literatura há tantos anos? Pois então, eu quero cumprimentar a todos os telespectadores da nossa querida Vale TV. Fico muito honrado de voltar, porque cada vez que eu volto é uma nova experiência. E posso dizer, Renate trabalha não assim diretamente com literatura, mas começou a escrever nos idos, 1963, com o primeiro Prêmio Internacional da Embaixada de Portugal. Depois disso, como eu às vezes não era tão comunicativa, hoje em dia não sou comunicativa, eu sou super falante, bem chatinha assim, mas eu tive por hábito, porque eu fui durante 30 anos diretor de escola, de primeiro grau, e me comuniquei muito tempo com o meu painel falante. Então, isso eram recados, eram coisas que eu gostaria de dizer e às vezes não dava certo. E isso foi criando um hábito da escrita. Aí, depois de um certo período, eu fui convidada e muito me emocionou a minha querida Carmen, porque ela se sente tão bem quanto a gente se sentia no passado dentro da Academia
do Vale do Rio dos Sinos, da onde eu fui 19 anos presidente, até há 2 anos atrás, e tenho, assim, muito boas lembranças de muitas conquistas, tanto de espaço, tanto de pessoas, escritores, construção de projetos, comunicação, integração, e eu luto pela transversalidade cultural. E ela me deu muita alegria junto com toda a nossa turma que sempre soube levar bem alto o nome da nossa academia. Eu acho que eu poderia, se vocês quisessem, Tem muitas histórias para poderia contar coisas interessantes de como as coisas que hoje em dia a gente ri, que uma hora era de chorar, né? Mas não vamos monopolizar o programa, porque eu sei que ele vai tomar outro rumo. Então, a gente hoje tem bastante histórias para um pouquinho de cada uma, né? Tá legal. Temos bastante espaço. E ao meu lado aqui, então, nós temos a Vera Hoffmann. A Vera, ela é representante, né? Ela faz parte da Academia Brasileira de Contadores de Histórias, que no Rio Grande do Sul somente 2 pessoas fazem parte, né, da academia. E a Vera também, recentemente, mais para frente no programa, ela vai contar um pouquinho mais sobre isso, mas a Vera recentemente esteve viajando para a África, esteve em Angola, né, trazendo novidades, e com esse intercâmbio cultural, né, Vera? Então, como a Carol já disse, né, primeiro quero dar boa noite para todos e todas, né, e agradecer esse convite tão generoso de estar aqui mais uma vez na Vale TV e falar um pouquinho, então, dessa trajetória, dessa contadora de histórias. E porque às vezes perguntam, né, de onde veio a contadora de histórias? Porque eu fui criada numa família onde liam bastante, tinha um avô que todos os dias contava histórias. Era avô, era pai, era mãe, e à noite a roda ao redor da mesa, né? E vinha todo tipo de histórias. E como professora, eu sempre levei as histórias para os alunos. E eu acho que é esse o segredo de nós levarmos. Depois de um tempo, depois que eu fui cair dentro de uma biblioteca, eu sempre digo, aí foi a perdição total. Aí não teve mais volta, porque daí eu estava no paraíso, né? Num espaço que eu podia fazer, inventar e promover a leitura para os alunos, aqueles que não tinham oportunidade, então levar para feiras, desenvolver um projeto chamado Sacola Ambulante, né? Projetória do Ponto Sacola Ambulante. E de tanto a gente trabalhar, depois trabalhando como contadora de histórias, quando passei a frequentar, a ir para feiras, né, ser chamada para contar histórias em feiras, primeiro nas outras escolas, depois nas feiras, e também, junto a isso, buscando a formação, sempre, né? Porque há quem pense, não, isso é dom. A gente precisa gostar, mas a gente também tem que buscar conhecer, tem que pesquisar sempre. E aí, nessa andança, 2017, participei de um evento em Balneário Camboriú, o primeiro FECONT BC, que lá é organizado, né, pela Casa Leire Viver, eu falo Aurélio Castilho, e dali em diante foi um abrir de portas, né. Aí depois eu fui para Ponta Grossa, no ano seguinte, me inscrevi no edital, e fui indo. E nisso, me vem já desde 2017, desde o FECONT BC, que foi a primeira vez que eu saí do estado para ir para um evento assim, de festival de contadores de histórias. Me convidaram assim, meio-dia, né? Vera, hoje de tarde tem a roda de contadores da academia e convidados, a gente gostaria de te convidar. Olha, eu não sei o que premia mais nesse ponto. Não, eu vou, porque a gente abraça, amiga, né? E fui, foi muito bom. E aí, 2023, eu, por edital também, né? Passei a fazer parte da Academia Brasileira de Contadores de Histórias, e a gente leva a academia a todos os cantos que se vai, fortalecendo a leitura, a arte literária narrativa. Durante as enchentes de 2024,
A gente esteve presente sempre nos abrigos de São Leopoldo, não além dali, porque nós estávamos ilhados, né? Mas levando as histórias. E agora, bem recentemente, então teve essa travessia que eu gosto de falar, mas não sei se é agora ou depois, depois a gente fala. Mas é muito bom. E aqui no Rio Grande do Sul, somos 2 patronos, né? O Gabito, Gabriel Camin, que é de Passo Fundo, eu, e sou de Novo Hamburgo, moro em São Leopoldo, e nós temos uma patrona honorária, que então eu posso ano passado, como patrona honorária, que é a Rosane Castro, que é um nome bem conhecido também aí da literatura para infância, da contação de histórias. Legal, todas com experiências bem diversificadas. E eu tenho também, então, para compor essa mesa, uma poetisa, né? Jurema Machado, que vem hoje aqui também conversar um pouquinho com a gente. E eu já vou pedir uma coisinha para ela, mas no final do programa, se tu quiseres recitar um dos teus poemas, pode ser? Então, eu queria que tu te apresentasse, Jurema. Boa noite a todos os telespectadores, né? A todos os amigos que estão nos prestigiando, a ti, obrigada pelo convite, o Rodrigo, que é uma pessoa muito especial, um amigo muito querido, e eu trouxe o livro dele, que já estava autografado e ele não conseguiu pegar. Então, pode fazer o favor de entregar para ele, e esse é para ti. Muito obrigada. A minha história é bem pequenininha, só 60 anos de poesia. Obrigada. Fico muito feliz, muito honrada, né, com todos esses presentes. E eu não sei, né, uma pergunta no início, né, na abertura do nosso programa, que eram sobre essa questão das telas hoje em dia, né? Nós temos tudo muito rápido, muito instantâneo. Eu até vou pegar um pouquinho pegar o gancho do que a Vera comentou, né, sobre ser contadores de histórias, e nós jornalistas somos um pouquinho também contadores de histórias, né? A gente traz histórias do cotidiano, às vezes histórias nem tão positivas assim, nem tão boas, mas sempre tentando humanizar mais a situação. Mas de fato a gente percebe que hoje em dia os livros, eles não deveriam, mas estão sim perdendo espaço para as telas. A gente nota isso desde a primeira infância, né? Como é que é essa questão para vocês, assim, depois de tanto tempo? Eu vou direcionar essa pergunta, então, para a Carmen, né, que trouxe, né, o primeiro livro, então, sobre o cavalo caramelo, né? Foi lançado após as enchentes de 2024 e atingiu o público infantil bem grande. Bem grande, né? sim. Então, como é que foi essa experiência para ti? O que tu acredita com todo esse trabalho? Bom, em primeiro lugar, eu fiquei pensando quando tu falaste no assunto que esse tema já foi o tema de redação do vestibular da URGS. Eu não lembro o ano, mas teve um vestibular que o assunto foi esse. E eu tive a oportunidade de ler alguns textos, né, no caderno da própria URGS. E, assim, ó, quase que unanimidade, os próprios alunos acham que o que vale mais a pena é o livro impresso. E aquilo até me surpreendeu. E quando eu escrevi o livro Caramelo, na verdade, o meu livro é Caramelo, O Cavalo Corajoso e os Amigos da Enchente. Depois eu explico até um pouquinho por quê. Quando eu escrevi a primeira vez, foi em e-book. Então, era para ser um e-book. Eu achei que era uma coisa assim mais moderna, tal, e lancei o e-book. E para minha surpresa, assim, ó, eu sabia que as pessoas gostavam, estavam super interessadas, mas não houve uma procura muito grande, para minha surpresa. E aí eu entendi que e-book para crianças não é bem-vindo, não é bem aceito. Por quê? Porque as crianças gostam de pegar o livro, folhear, riscar, enfim, né? E eu sou assim também. Quando eu leio um livro, por exemplo, se tem uma palavra que eu desconheço, eu procuro o significado e já deixo ali escrito, né? Para saber, para que se outra pessoa, as minhas filhas, por exemplo, vão ler, ou outra pessoa, ela já sabe o que aquilo significa, ou assim, ó, uma frase que eu acho marcante, que eu acho importante, eu também gosto de assinalar, então assim eu vou.
E uma outra questão, assim, dos livros, né, porque eu gosto por ele, motivos, mas o meu pai também, ele foi um grande leitor, meu pai e minha mãe, e eles foram as pessoas que mais me incentivaram ao longo da minha, quando eu era criança e depois adolescente, né, então eu trouxe isso para a vida. E agora, uns 2 anos atrás, eu achei um livro, meu pai já faleceu há muitos anos, e eu achei um livro que era dele, as páginas completamente amareladas, o livro é o Egípcio, e esse livro está todo marcado pelo meu pai, cheio de anotações dele, inclusive assim ele colocou uma folha dentro, e com vários, aquilo que ele achou importante. Bom, aquilo foi tão significativo para mim, que não sei nem explicar, né? Foi emoção. Então, eu acho que como livro impresso, na minha opinião, não tem. Né? Eu acho que nada se compara ao prazer, né? E pegar o livro, sentir o cheirinho do livro, olhar a capa, né? Tudo que o livro nos transmite. E eu acho que nas telas não é a mesma coisa. Eu acho que a tela ela é muito eficiente para outras coisas, mas acho que para a leitura específica de um livro, para mim não tem como livro impresso. Eu prefiro ainda que seja mais moderno, que as telas, né, estejam mais à frente, mas para mim o livro ainda continua sendo impresso. E que continue assim por muito tempo. Mas eu acredito que vai continuar ainda. Até porque nós temos muitas questões relacionadas a problemas de inclusão também já. A gente observa nos pequenos, né, um aumento muito grande pelo uso excessivo de telas. Menos a gente puder deixar os pequenos, né, e trazer. E agora a Karen então trouxe uma questão, e eu trago aqui agora um depoimento de ex-aluna, mas com muito carinho. A Karen foi minha professora no ensino médio, né, e eu me lembro assim muito das tuas aulas, de nós trazermos, né, as fichas de leitura. Então, teve um livro que nós lemos que me marcou muito, que era o Câmera na Mão, Guarani na Redação, de Moacir Sclia, que foi muito legal, e aquele livro me acompanha até hoje, né? E a gente traz essa referência, né? A questão da lembrança também. E eu tenho a minha tia, ela é professora também, né? Aposentada já em Estância Velha durante muitos anos. Todos os nossos aniversários era um livro de presente. As férias na casa dela eram muito legais, porque eu me lembro de ter lido a coleção Vagalume inteira na casa dela. Então a gente traz, né, esses registros, e como é bom a gente poder levar adiante toda essa questão, né? E agora eu vou fazer uma pergunta, então, para a Jurema, né? A gente vai diversificando um pouquinho aqui os lados, né? Eu queria saber de ti agora, assim, ó, com o coração, que tu não escreve apenas os poemas. Tu dá palavras aos sentimentos. Então, como é que é a tua inspiração? Da onde vêm as histórias? Em que tu te inspira quando tu estás escrevendo, no meio daquele processo criativo? Olha, eu gostei em tantas coisas que é difícil, assim, são tantas, porque eu comecei muito criança com isso, né? Então, eu não sei te dizer, eu acho que toda, assim, a natureza, as pessoas, o ser humano me encanta, mas a natureza é uma coisa que me fascina. Então, eu acho que toda, assim, alguém me conta uma história, eu fico pensando naquilo, um fato acontecido, então tudo eu vou transformando em poesia, todas as coisas que passam ao meu redor eu vou transformando em poesia. Porque isso já é um processo muito, muito meu, sabe? Eu tinha 3 anos quando comecei a declamar e nunca mais parei, então por isso que eu tenho 60 anos de poesia. Tão pequenininho. Eu não tinha 3 anos completos quando eu declamei pela primeira vez e eu nunca mais parei. E tu circulas muito, né? Por cervejinhas, por Sim. escolas. Certo. E como é que tu vê essa nova geração vindo agora, né? Nós estamos aí às vésperas de setembro, né? As comemorações farroupilhas, todas,
né? Muitos piquetes, as pessoas já estão se reunindo. Como é que tu vê essa nova geração? Olha, o que eu acho assim que está muito mudado no sentido de gostar da leitura do livro, o livro, sabe? Eles procuram muitas coisas na internet, né? E então, no meu caso, como eu trabalho com a poesia, com a arte declamatória, então eles perdem às vezes porque pegam um texto que não está escrito corretamente, faltam pedaços, às vezes tem o nome do autor errado. Então acontece muito isso pelo motivo de pegarem ali. Aí eles pegam, entram em contato comigo para me mandar uma cópia do livro, mandar uma foto do livro, da poesia para eles olharem, ver se está certo, porque geralmente tem muitos erros na digitação. Na internet, eu acho que isso prejudica bastante. A gente tem a questão que a gente se utiliza, que é uma ferramenta positiva para algumas coisas, mas mesmo assim nós precisamos fazer as revisões, que é o uso da inteligência artificial, né? E aí é uma questão também bem complicada, porque em termos de revisão é muito boa, mas na construção o texto se torna muito impessoal. Né? O que vocês acham sobre o uso de inteligência artificial para a escrita? Para não ser tão jeito. Esses dias eu andei fazendo um teste, assim, estou muito melhor que esse. Aí assim, eu não achei nada de interessante, assim, não acrescentou nada. E a gente nota, assim, principalmente os mais novos, né? Nós somos todos da época que íamos até a biblioteca, pegávamos os livros, pesquisava em enciclopédias, enfim. Hoje em dia, 2 cliques, meia dúzia de palavras e tu tens um texto de 600 palavras, completo, com falas, com tudo isso. Como eu sou muito criativo, tenho uma inspiração muito rica, não preciso, assim, às vezes tem que mandar eu parar, porque eu começo a escrever e não paro mais. Então, eu escrevi 2 livros esse ano. Então, esse aqui é o meu 19º livro. E o 20º está pronto. Esperando, já tem data para lançamento. Não, eu vou deixar para o próximo ano. Mas ele já está escrito, a minha parte já está pronta. E agora eu vou pedir, então, para a Vera contar um pouquinho da viagem. Então, Esse intercâmbio, né? esse intercâmbio foi. Eu costumo dizer que não foi uma viagem, foi uma travessia. Foi algo meio mágico. A Andréia Souza, ela é presidente da Academia Brasileira de Contadores de Histórias e agora já está na 10ª edição, a idealizadora do Prêmio Baobá, que é o maior prêmio destinado a contadores de histórias no Brasil, e contadores de histórias, editoras que promovem a arte literária-narrativa, escritores, enfim, tem instituições. E ano passado, a 9ª edição foi em Belém, daí ela anunciou, então, que a 10ª edição seria A Sombra de um Baobá. E aí foi essa travessia. Só que para fazer essa viagem para ir para lá, antes, para fazer o prêmio, tinha que ter todas as autorizações do governo, do município, no caso do distrito, né, do governante do distrito, e da comunidade onde aconteceria a premiação. E então, quando chegou em julho ano passado, ela já estava com tudo isso certo, já anunciou, e nós vamos lá, né, a gente vai ter que fazer, porque é ir para o lugar onde tudo surgiu, né? É de lá que surgiu o primeiro ser humano. É o grande berço das histórias. Lá até hoje eles têm os diálogos, né, os grilos, que contam a história, a sombra do Baobá. E a gente, então, teve essa travessia, ela teve toda uma estrutura por baixo por um angolano, Isidro Sanene, que fundou a Casa de Angola em São Paulo. Ele fez toda a mediação, e aí fizeram também junto à primeira Feira do Livro Internacional de Umbac. Então, nós fomos não só para a premiação, mas também para a Feira do Livro, que foi algo assim, mágico. Tem, primeiro dia, e como todo mundo assim do grupo, né, alguns poucos eram crianças de 30 anos,
O resto, tudo lá dos 50, 60, 70 em diante. Então, a gente tem um pico que nós viajamos, partimos de São Paulo, dia 6 de julho, às 6h30 da tarde, às 18h30. Chegamos em Luanda, às 5h30 da manhã, no horário deles, e passamos o dia inteiro em Luanda. Aí nós fomos conhecer a Casa Museu, que é da Ninata Goldberg, que é uma referência lá, tanto na cultura quanto da religiosidade, enfim, das tradições africanas. Ela e o Pipo Feijó, que é um grande poeta, presidente da Casa do Poeta de Angola, nos receberam lá com ritual. Lá em Luanda, então, a casa fica, os fundos da casa é o mar. Então, nós almoçamos ali e tal. À noite pegamos um voo para Benguela. E lá, no dia seguinte, começou a feira e foi algo assim maravilhoso, porque ela aconteceu dentro do Museu de Arqueologia. O Museu de Arqueologia era, na época da escravidão, o armazém de onde saíam os escravizados. Inclusive, a rainha Teresa de Benguela saiu de lá. Então, a energia que tinha naquele lugar era alta. Aí tinha as editoras, eram mais de 30 expositores, né? E cada um de nós, ou cada 2, 3, teve um espaço para levar os que iam lançar, para levar os seus livros. E teve o dia do lançamento, que foi daí dia 9, dentro do museu, e algo assim. Um dia eu vou contar o que me aconteceu lá, e eu ainda tenho gravado isso. Algo inimaginável. Dia 10, a premiação, então, foi lá em Xongoroi, distrito de Xongoroi, na aldeia de Tui, que é considerada um lar dos baobás. E quando a gente foi, são 3 horas de viagem de carro, quando a gente entrou na parte da savana, assim, um sorriso ia lá na orelha, né, deslumbrados com quantidade de baobás. Todos nessa época secos, porque o baobá lá é mais chamado por imbundengue. Né? O baobá dizem que é a árvore mais inteligente que tem no planeta. Porque quando termina a época da chuva e começa a seca, ela já libera todas as suas folhas para armazenar. E um baobá milenar, nem onde a gente foi a premiação, era um baobá de cerca de 2.000 anos. Ele reserva essa água e tudo nele se aproveita. Tudo, a folha, o caldo. E eles vão criando, porque eles não são como algumas árvores que crescem na altura. O mais alto chega a 30 metros, mas eles crescem uma hora. Então eles ficam, e lá dentro tem como se fosse uma caverna, e as pessoas, as famílias, podem morar. Esse que a gente ficou, foi a premiação, ele tinha uma boa caverna lá dentro, botaram mesinha, acenderam vela, e 10 pessoas tranquilo ali dentro. Então, algo assim que com certeza vai ficar para a vida toda. É uma experiência única. Ele abraça com a literatura, abraça as pessoas, né? Isso. E a força, a vitalidade, a resiliência, né, do Bahia. É algo assim incrível. E o que eu costumo dizer quando eu falo, essa semana eu estava lá no Dar São Francisco, eu faço um trabalho com os urubus. Daí eu ainda comento com as crianças também. E tem mais uma coisa que ele nos ensina, que sozinho, pouca coisa nós conseguimos, mas se nós damos as mãos, nós conseguimos muito. Porque para abraçar um baobá desses, nós estávamos quase 40 pessoas. Já consegui dar um abraço mesmo. O senhor abraço. Então, e lindo, assim, né? É algo que não tem explicação. É uma experiência indescritível. Os dias de feira, as crianças, os adultos, eles vêm. O governador do problema é o oficial da feira. É difícil, feira prestigia. Ele foi, e todos esperaram até que ele chegasse, a comitiva toda. No primeiro dia de manhã já estava o superintendente da cultura, já, também nos recebendo, e todos os dias com nós. E ele foi, e aí depois
terminou a cerimônia lá dentro, que a gente foi para os espaços, eu comecei a ouvir a voz de colegas no microfone, né? Eu tinha ouvido. Mas eu não sabia de onde que vinha. Ele estava passando, ele passou de um grupo dos espaços para que a gente apresentasse, se apresentasse, conversasse com ele, algo assim que Aqui a gente não imagina. por aqui a gente não consegue imaginar, não é? Por aqui a gente não consegue. E no dia que nós fomos para Xangoró também, toda uma comitiva lá esperando, e toda uma comitiva que foi junto desde de Benguela. E sempre as apresentações artísticas, muita dança em todos os momentos, sem cadeira em dança. Respirando cultura a todo instante. Todo instante, todo instante. E antes da gente fazer um breve intervalo, eu vou só pedir que a Nath estava comentando, e como eu sou escolha errada, 19, foram 19 anos à frente da academia, né? Sim. E como é que tu enxerga, então, dentro desse tempo que tu passaste à frente, né, na direção da academia, como é que tu enxerga a mudança da literatura? Se existem diferenças de padrões, de escrita, de interesses ao longo desses 19 anos? Não quero ser muito retórica nem nada, mas para compactar isso é um pouquinho complicado. Porque eu venho de uma família que sempre apreciou literatura. Eu aprendi a ler aos 4 anos, como foi meu avô que me alfabetizou. E eu sempre fui bilíngue, porque eu nunca deixei de ler nada que fosse na minha língua mãe e na língua pátria. Eu tenho uma coisa muito intensa nas duas, uma para não perder algo que é um pertencimento, e a outra para poder entender tudo enquanto ela caminha. Então, nesses 19 anos, eu tenho tido tanto pessoas que procuram ainda a sua expressão muito mais intrínseca, como eu tenho aqueles outros que estão na tecnologia, que desenvolvem, eles participam da academia em alguns momentos de uma forma, mas fora dali, eles são totalmente didáticos, né? Não emocionais, e a gente tem o hábito de que dentro desse nosso espaço nós tenhamos coisas vivas, mesmo que já passadas. Nada de deixar morrer. A própria história da academia, a maneira como ela foi formada, quantas vezes nós já carregamos móveis de um lugar para o outro, e assim, porque cada um tem um enfoque diferente nesse ponto de literatura. Então, para mim, esse trabalho, né, essa visão que eu tenho, é que tu não pode abrir mão, que tu tem que ser persistente e tu tem que amar, né? Então, se tu não gosta do que tu faz, não vai, né? E também, então, a dor do não cativar é muito grande nessa caminhada. Então, eu posso me dar sempre muito feliz, porque dos poucos integrantes, no caso, que havia quando eu ganhei de presente a Alvares, né? Mas eu me rodeei dentro dessa outra escolha dos que estavam já, de pessoas que eu sabia que amavam as letras, não que fossem das letras, né? Mas que fossem, que gostavam de escrever, de ler, de fazer, e eu acredito muito na transversalidade da cultura, né? Então nós resolvemos, ao longo desse tempo, poder colocar no nosso bojo tudo que fosse possível fazer literariamente, né? Mas com enfoques diferentes. E nós tivemos, agora até eu posso dizer de novo, né, porque eu estou retornando, né, sempre, mas não como presidente, mas eu estou retornando, e já tem algumas coisas que nós vamos tentar de novo fazer, principalmente, nós sempre atendíamos
as meninas normalistas, né, na contação de história, na criação de personagens e numa elaboração mais concreta para que isso também saísse da academia, fosse carregado no colinho por alguém para crianças que estariam do outro lado, porque o nosso caminho com as crianças não é tão simples e tão fácil, porque pedir entrar nas escolas a gente já pediu muitas vezes, mas nem sempre é a mesma coisa, porque nós vemos assim o livro como algo de manuseio, algo de carinho, algo de discussão, e didaticamente não é nada disso. Então, não que a gente não possa, porque as escolas têm muitas feiras de livro, onde os nossos autores participam bastante. Nós temos vários que fazem literatura infantil. Eu, pessoalmente, não faço. Eu fui contadora de histórias, eu fui fantocheira, enquanto professora, que eu não fui muito tempo, não. Só fui 18 meses professora na minha vida. Os outros 30 anos eu sempre fui diretor de escola. Mas, no caso assim, então eu vejo, sabe, essa fala toda, ela me traz tantas lembranças, ela traz tantas coisas, que eu não posso. Eu só tenho que dizer assim que a literatura toma conta da gente, mas a gente tem que tomar conta dela, né? Eu acho que essa coisa que mais eu posso, assim, porque senão vamos falar uns dias, sabe? Sim. E com essa frase, então, da Renate, a gente vai fazer um breve intervalo, mas antes eu quero agradecer, então, aos nossos parceiros aqui do Estação Hamburgo, que é a BR Sport, de um jeito moderno, livre e autêntico. BR Sport representa o lado mais casual da rotina masculina, com shapes despojados, detalhes modernos e exclusivos, diferenciais de conforto. Os calçados da marca combinam com o lifestyle dos homens que sabem muito bem o que querem na vida e também na moda. Conheça as novidades de BR Sport nas lojas da região e descubra um novo jeito de caminhar. Para saber mais, acesse www.blsport.com.br e também acompanhe o perfil @br.sport em todas as redes sociais. Universidade Fevale, referências impulsionam referências. Vestibular 2026, acesse graduação.fevale.br. Concisa Construtora, há mais de 30 anos construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Ailos Via Cred Alto Vale. Se já reparou que ideias reunidas têm o poder de transformar sonhos em projetos? Pois a Ailos Via Cred Alto Vale tem a solução financeira ideal para você. Conte com a Via Cred Alto Vale. Mercator, feiras e eventos vem aí a 0+. Mais calçados, mais acessórios e muito mais moda. É mais negócio. De 11 a 13 de janeiro de 2027, nos pavilhões da FENAC em Novo Hamburgo, e também JG Serviços desde 1999. Empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. Nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida nós voltamos com mais literatura, mais conversas, mais memórias afetivas aqui no Estação Hamburgo. Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar em ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale.
O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Sabe aquele lugar perfeito para reunir a família, encontrar os amigos e saborear uma boa refeição? O Boteco Espaço Gourmet oferece um delicioso buffet com comida caseira, variedade de pratos e muito sabor, em um ambiente acolhedor, coberto e seguro para todas as idades. E no fim do dia, você ainda pode aproveitar toda a estrutura para um happy hour especial com os amigos. E para tornar os seus momentos ainda mais especiais, Boteco Espaço Gourmet, Rua Castro Alves, 166, dentro da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Que a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Estamos de volta à Conquistação Hamburgo. Eu quero, então, iniciar este segundo bloco, trazendo, então, um pouquinho dos nossos grandes parceiros aqui do Estação Hamburgo, que é a BR Sport, de um jeito moderno, livre e autêntico. BR Sport representa o lado mais casual da rotina masculina. Com shapes despojados, detalhes modernos e exclusivos, diferenciais de conforto, os calçados combinam com o lifestyle dos homens que sabem muito bem o que querem. Conheça as novidades da BR Sport nas lojas da região, descubra um jeito novo de caminhar. Para saber mais, acesse www.brsport.com.br e também acompanhe o perfil @brsport em todas as redes sociais. Universidade Fevale, referências impulsionam referências, vestibular 2026. Acesse graduação.fevale.br. Concisa Construtora, há mais de 30 anos construindo confiança e qualidade para realizar o seu sonho do primeiro imóvel. Islands Via Cred e Alto Vale. Você já reparou que ideias reunidas têm o poder de transformar os sonhos em projetos? Pois a Islands Via Cred e Alto Vale tem a solução financeira ideal para você. Conte com a Via Cred Alto Vale. Mercator, feiras e eventos, vem aí a 0+. Mais calçados, mais acessórios, mais moda. É mais negócio. De 11 a 13 de janeiro de 2027, nos pavilhões da FENAC, em Novo Hamburgo. E também JG Serviços desde 1999. Empresas e condomínios limpam, cuidam e protegem o seu patrimônio com a equipe da JG Serviços. E agora, no intervalo, a gente tem um bloco um pouco mais enxuto nesse segundo bloco. Nós tivemos uma troca também de bastante peso na bancada. A Renate agora cedeu espaço então para uma outra escritora aqui do Vale dos Sinos, que está lançando o seu segundo livro, que é a Karen Savares. E eu abro então esse segundo bloco pedindo para a Karen contar um pouquinho, assim, brevemente, a história dela e falar das suas obras que foram lançadas recentemente. Então, eu tenho 2 livros, né? Eu sou Karen Savares,
formada em administração, não sou da área da educação, mas sempre me vi envolta à escrita também, desde criança, escrevendo poesias e versinhos de escola, né, época que pai e mãe pediam e cartinha, lá estava eu pronta para recitar também nessa parte da poesia. O ano passado, então, eu lancei meu primeiro livro, Meu Mundo de Encantos, que ele é recheado de poesias e reflexões. Na verdade, a segunda parte dele tem frases reflexivas, assim como se fosse uma frase por dia, porque ela tem 365 frases. E um poema desse meu primeiro livro foi declamado pelo Guri de Uruguaiana, que foi na época da pandemia que eu tive mais inspiração assim, para escrever. Então, eu tive a honra de receber esse presente dele também. Esse ano, então, eu lancei meu segundo livro, que é O Farol Interior. É um livro de reflexões, né? Então, eu costumo dizer que é reflexões de A a Z. Ele tem temas diversos, assim, amor, amizade, bondade, julgamento, justiça. Então, ele vai de A a Z com temas referentes a sentimentos, né? Então, são fases da vida, assim, que eu me inspirei de situações do cotidiano para poder escrever esse segundo livro de reflexões. Bastante ideias. E de onde vêm as suas inspirações, por exemplo, para esse livro das reflexões? Então, esse, como eu te falei, é do cotidiano, né? Então, às vezes tu vive uma situação até dentro de casa, assim, te atrasou, por exemplo, para um compromisso. Então, pense que aquele atraso foi um reajuste do tempo, né? Não vê pelo lado negativo, né? Então, daqui a pouco alguma coisa ali na frente ia te acontecer. Então, foi o divino te guiando para que isso não acontecesse, né? Então, esses pequenos insights, assim, dia a dia, ele remete a escrever algo sobre a situação. É muito necessária. A gente parar uns minutinhos e fazer essas reflexões ao longo do dia, realmente, né? Determinado assunto, determinado atraso, porque a gente se questiona, por que isso aconteceu? E tem aquela tendência de catastrofizar a situação. Às vezes, a gente pode olhar com um viés diferente. Até um desacerto na tua família, por exemplo, né? Tu pensa, vamos brigar com o filho por alguma situação? Não, que bom, vamos agradecer que tu tem um filho, né? Então, são pequenas situações diárias, assim, que me remeteram a fazer esse farol interior, que ele possa brilhar aí pra frente. Muito, muito, muito. E, Carmen, Não, desculpa, eu vou... Vai pra Não, para Carmen. Tu comentaste antes sobre o nome do livro, do Caramelo, que era Caramelo e Seus Amigos. Caramelo. Sim, posso contar, sim. A inspiração veio, então, na enchente, bem no auge da enchente, apareceu a imagem do cavalo caramelo em cima do telhado, e eu fiquei muito impressionada com aquela imagem, e ele ficou 4 dias, né, em cima do telhado, e aí depois conseguiram resgatá-lo, e a minha neta, eu tenho uma neta, ela foi dormir lá em casa, e eu sempre conto histórias para ela antes de dormir, e aí eu inventei uma história do cavalo caramelo, já que ele estava, né, todo mundo falando nele. E aí, no outro dia, eu pensei, não, mas eu vou escrever essa história. E aí eu escrevi, eu tenho um grupo no WhatsApp de outras professoras de português também, depois que eu escrevi, eu mostrei para elas, o que vocês acham? E elas me incentivaram muito, né, disseram, nossa, esse livro, ele pode ser usado em escolas, ele tem tudo a ver com esse momento do Rio Grande do Sul, enfim, me incentivaram bastante. E aí eu fui tomando coragem, porque para mim era um caminho totalmente novo, né, eu sempre fui uma grande incentivadora da leitura, sempre gostei muito de escrever, mas nunca, assim, escrevi, por exemplo, eu fiz mestrado, fiz a minha dissertação, mas são situações diferentes, né, escrevi artigos, é outro tipo de literatura. E, então, assim, escrever para o público infantil foi uma atividade totalmente nova, mas muito gratificante. Então, eu coloquei Caramelo, o Cavalo Corajoso e os Amigos da Enchente, porque, na verdade, eu quis fazer uma homenagem a todos os animaizinhos que ficaram criados, né, de alguma maneira. Então não foi só o caramelo, né, teve cachorrinho, teve gatinho, teve passarinho, teve tudo, né, e eu coloquei então na história os amigos dele, e aí é uma história, claro, eu enfeitei a história,
Eu disse que ali no telhado tinha uma gatinha, que é a Lilica, tem um cachorrinho que é o Bendico, e na verdade a Lilica é a minha gata. Eu tenho uma gatinha, que é a Lili, e tive um cachorrinho que era o Benji, o nome dele, ele já faleceu, mas está no coração da gente ainda. Então foi uma maneira de homenagear. E aí tem uma fada que aparece na história também, que a fada encorajou toda a turma, enquanto eles estavam humilhados, e a fada é a Rafaela, é a minha neta. Então foi uma homenagem também. E aí depois disso eu escrevi o outro livro, que é o Diário de Caramelo. Aí ele é bem contando a história como ela realmente foi, como se o Caramelo escreve em primeira pessoa, e ele conta, então, toda a história. Eu imaginei, assim, aqui no início, ele ficava olhando para os outros cavalos na rua, ele era um cavalo de carga, ele trabalhava muito, e ele sofria muito por aquilo. Então, um dia acontece alguma coisa e ele não sabe como ele vai parar em cima de um telhado. E aí, então, aí começa a história, né? Primeiro dia, segundo dia, até os dias mais atuais. Então a história ficou mais parecida com a história verdadeira, né, com a história do Caramelo mesmo. Mas gostaria de aproveitar também só um momentinho para falar da nossa antologia, tá? Que é a Transcendência. Essa antologia foi feita com muito amor e carinho. Todos os anos a Alvares lança uma antologia, e essa aqui foi lançada no dia 31 de julho para homenagear os 38 anos da Alvares. Então ela foi escrita por 38 escritores. Então o tema transcendência, né, dá muito o que pensar, né, aquilo que vai além, que transcende, mas que ao mesmo tempo nos traz alguma coisa, aquilo que ficou. Então a minha história aqui, posso falar só um minutinho, um pouquinho sobre ela. A história é uma história que é verdadeira, aconteceu quando eu era criança. Eu tinha uns 7, 8 anos, eu morava em Santa Maria. E meu pai gostava muito de passear, que a gente passeava de mãos dadas. Então tinha uma avenida, e essa avenida dava lá na estação ferroviária em Santa Maria. E nós íamos olhar os trens. Então a minha crônica fala sobre isso, sobre essa saudade e aquilo que me passou, esses passeios com meu pai, que a gente fazia toda uma aventura. Nós íamos lá, aí nós depois pegávamos um ônibus e ia até um bairro que tinha, que era onde passavam outros trens, e nós esperávamos um trem que vinha de Santa Maria e tomávamos aquele trem de volta, levava assim uns 20 minutos de viagem. E aí eu ganhava uma barra de chocolate e vinha com ele. Então aquilo tudo foi muito significativo para mim. Então é uma transcendência, né? Uma coisa que ficou para mim, assim, uma lembrança muito bonita da minha vida. E assim como a minha história, tem várias outras histórias, cada um tem a sua história, cada autor tem a sua história, né? E também eu fiz parte do grupo que organizou a antologia, então também foi bastante trabalhoso para nós. A gente teve um cuidado muito grande para que a antologia saísse correta, bonita, que as pessoas gostassem, né? Então, é isso, convido a todos, quem quiser ler, né, vale a pena, tem vários textos muito significativos. E quem quiser adquirir? Pode adquirir conosco lá na Alvares. Lá na Alvares, isso. Perfeito. E Karen, os teus livros, quem quiser adquirir também, além, tem o meu Instagram, né, que ali no Instagram já direciona para o site, @KarenSavares, tem o site, tem os dois também. E tem o meu telefone, pode entrar em contato também diretamente. Já temos aqui algumas dicas de literatura para os próximos meses, para os próximos finais de semana. Ajustei também daqui a alguns dias a Feira do Livro aqui no Bolo também, né? Então, o pessoal não pode encontrar na feira, né? E agora eu quero perguntar para a Vera, na verdade eu quero que ela conte para a gente um pouquinho que nós já vai ter iniciado, né, este evento, que é o segundo Capilé de Histórias. Eu queria que tu contasse para a gente brevemente como funciona este evento, como é que as pessoas podem participar. Sim, o Capilé de Histórias, ele vem de um desejo muito grande que eu tinha de trazer para São Leopoldo, para cá, São Leopoldo, região toda, né, o molde de encontros literários que eu participei, em Santa Catarina, no Festival Ficonte, em Ponta Grossa e em outros lugares. Mas eu nunca fui uma promotora cultural, uma agente cultural.
E ano passado aí eu tive a bênção de com ele, que o Fábio Aurélio Castilho, que é quem iniciou o FECOT, veio fazer mestrado na Unicinos. E o Gabito, que também é produtor cultural, contador de histórias, os dois são da academia. O Gabito fez um trabalho em São Leopoldo, numa escola municipal, e vinha toda semana. E aí um dia eu disse para ele, olha, eu queria muito fazer um encontro aqui, mas vocês podiam me ajudar, né? E aí no dia que ele disse assim, a gente ajuda no domingo, acho que uma semana. Eu falei, o que eu vou fazer com isso agora? Mas aí a gente já tinha entrado com o pedido, né, já há tempo também, eu pensava como seria bom se São Leopoldo tivesse a semana do contador e contadora de histórias. E aí uma das nossas vereadoras escreveu o projeto de lei, defendi um dia lá em maio, né, e foi aprovado as 2 sessões, então, por unanimidade, que é a última semana de agosto. E aí, o Capilé veio junto. Por que Capilé? Nós somos, né? Eu já sou porque estou morando lá, né? Enfim. Mas é o povo Capilé, né? Que faz referência à questão de um refresco que era produzido antigamente. E o que vem a ser o Capilé, né? É aquele refresco para a alma, com as histórias. Então, nós fizemos do primeiro ano passado, foi lindo, foi maravilhoso. E agora estamos com o Capilé, o segundo Capilé, né, que começou, então, ontem à noite, dia 27, no teatro, e a programação segue, né? Vai até domingo. Domingo nós temos a roda de contadores de histórias junto ao Bric São Léo, na Praça do Imigrante. Então, todos possam estar participando, todos venham, né, se juntar a nós. E nós da Vale estaremos lá também para prestigiar esse evento, né, o segundo Capilé de Histórias. E para a gente encerrar, então, porque o tempo é muito curto e nós temos tantos assuntos que a gente poderia ficar, como a Renate disse antes, dias aqui conversando, né, que não faltariam assuntos. Eu vou pedir rapidinho para fazer uma pergunta para ti, Jurema, e vou pedir para ti, para a gente finalizar o programa de hoje contigo recitando um poema, pode ser? Pode ser. A gente falou antes sobre o uso de inteligência artificial, e aí tu comentaste assim, não, eu não preciso, né? Depois de tantos anos ainda escrevendo, de onde tu tiras tanta inspiração? Todo mundo me pergunta isso também. Acho que é dessa fonte de amor que eu tenho aqui dentro. Porque eu trabalho muito na infância. Então, sempre é uma produção. Eu faço a boneca e poema, a boneca e poema. Cada boneca, por isso que os meus poemas são costurados, não são escritos. Porque eu faço. Então, eu sempre estou inventando alguma coisa. Sou muito criativa. Eu não dou conta, às vezes, da minha criatividade. Uma coisa sempre foi assim. É muito natural teu, né? Para mim é uma coisa tão natural que, sabe? Às vezes passa despercebido um montão de coisa, porque não é tão natural para mim. Há prêmios que eu ganhei, coisas assim, tudo isso para mim agora dificilmente comento. Porque eu já estou, sei lá, parece que isso estava tão. É só uma consequência. De todo esse amor e toda essa entrega. Então, meninas, antes da gente encerrar, para agradecer a presença de todas vocês aqui, mais uma edição do Estação Hamburgo, né? Voltem sempre. Estarão, né? As portas aqui estão sempre abertas, né? Para mais obras, mais novidades, para muita literatura, para muita cultura. E a gente encerra o programa de hoje, então, com a Jurema declamando um poema. Agradecendo pelo momento bom aqui junto com essas amigas. Há uma quietude de esperas no escondido do pranto, que se arranchou nos recantos de cada canto de mim, como a esperar o regresso do mais terno dos sorrisos, o madrigal mais bonito que a natureza escreveu. Tocar o céu com meus dedos, a desvendar 1000 segredos no doce do beijo dele.
ter a ternura contida no verde do teu olhar, ter o altar do teu ombro, juntar migalhas, escombros de sonhos despetalados, me prender nos alambrados desse teu jeito de amar. Ver o sereno chorar como oração do infinito e ver o nosso rancho bonito, florindo ao te ver voltar. Venhas acordar o silêncio de horas mortas, vazias, venhas bordar fantasias no sonho há tanto esperado, que perdeu-se desgarrado do teu riso de alegria, e espera findar o dia para fitar as estrelas na esperança de vê-las te repontando para mim. Quando a espora da saudade sangrar teu peito com ânsias, virás bebendo distâncias nas asas do vento sul. Como um colibri azul que sempre volta ao jardim, tu voltarás para mim quando o setembro chegar, com o mesmo jeito de outrora, os lábios rubros de aurora, nos olhos gotas de mar. Quando lá fora o soluço do vento cortar o espaço, no poncho do teu abraço eu quero a saudade calada. No ventre da madrugada que se desfaça jamais. Não chores, não digas nada, cales num beijo a tua voz. Deixes o encanto e a magia em suave melodia fazer poemas. Obrigada. Então, dessa maneira muito especial, eu me despeço. Boa noite a todos e até uma próxima edição do Estação Abutre.